O objetivo de falar sobre esse filme é destacar a minha experiência como espectador e quais as lições eu aprendi com essa produção. Portanto, não é o objetivo aqui falar de questões técnicas cinematográficas, como fotografia, atuação dos personagens ou desenvolvimento da história, e sim compartilhar o que eu aprendi e de que maneira podemos aplicar alguns ensinamentos à nossa vida cristã ao assistir esse filme. Também não vou falar sobre as intenções da Brasil Paralelo em trazer o tema, ou seja, se possui um viés político-partidário, uma crítica ao fanatismo religioso e por aí vai. Não é o foco aqui, ok? Oficina do Diabo é um filme de drama dirigido por Felipe Valerim, produzido pela Brasil Paralelo, que conta a história de um mestre demônio que durante uma competição no inferno instrui seu aprendiz sobre o comportamento humano, enquanto segue um cliente na clássica luta entre o bem e o mal para tentar influenciá-lo a tomar decisões que favoreçam o reino das trevas e leve sua vida à ruína física, emocional e espiritual. O tema para mim é relevante e verdadeiro. A Bíblia nos mostra em vários textos bíblicos que existe uma batalha acontecendo entre o reino das trevas e o reino de Deus. Por exemplo, em Efésios capítulo 6, versículo 11, versículo 12, vai dizer assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. De acordo com a palavra de Deus, os demônios existem e tentam a todo custo influenciar nossas vidas para que tomemos decisões que nos levam a caminhos de morte e destruição. Claro que os demônios, não acredito, vestem ternos e gravatas e fazem parte de uma empresa organizada. Isso, lógico, é ficção, mas a questão de haver um reino das trevas, isso para mim é totalmente verdadeiro. Por vezes, durante o filme, você vai ver cenas onde os demônios sussurram ao pé do ouvido e, infelizmente, muitas pessoas ouvem seus conselhos. O filme também relata outra realidade. Os demônios são organizados, legalistas e oportunistas, conhecem nossos hábitos e nossas falhas e usa diversas armas para minar nossa paz, alegria e nos tornar escravos de situações desagradáveis. Evidentemente, não podemos dizer que é exatamente assim que ocorrem as situações retratadas no filme, tanto porque trata-se de uma obra de ficção, como já dissemos. No entanto, não podemos ignorar o fato de que estamos em guerra e o inimigo das nossas almas quer nos destruir. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai dizer: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Vale lembrar que muitas outras questões mais profundas sobre batalha espiritual não são abordadas. O filme está centrado muito mais na influência que os demônios tentam fazer na vida dos seres humanos do que propriamente em possessões demoníacas ou rituais malignos. Mesmo assim, creio que seja uma obra que deve ser assistida, pois serve de alerta para aqueles que não levam muito a sério questões espirituais envolvendo Satanás e seus anjos. A nossa oração deve ser a mesma ensinada por Jesus. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vale lembrar ainda que em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, existe uma promessa. Vai dizer assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Portanto, nosso papel é fazer como Tiago nos orienta. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Que estejamos firmes na hora da tentação e que saibamos discernir a voz de Deus para que Ele nos guie por caminhos eternos. Um forte abraço e que Deus nos abençoe.